Deus. Qual é o primeiro conselho para quem quer ser feliz? O que é sujeitar-se a Deus? Entregar totalmente a Ele a tua vida e não ficar reclamando. Por isso que quem reclama muito não é feliz. Toda pessoa que reclama demais é uma pessoa um pouco triste, é uma pessoa apagada. A pessoa só reclama. Claro que eu não vou contar quem é a pessoa, lógico, eu não vou, né? Mas houve uma pregação aqui que eu falei sobre reclamação, que nós temos que ter gratidão e não reclamar de nada, e não falar mal de ninguém. Se não for falar bem, não fale mal. Alguém me procurou na barraca e disse assim: ai, padre, aí está difícil. Falei: por quê, minha filha? Eu vou falar sobre o quê? Tadinha, eu não xinguei, eu orientei. Mas eu entendi que na frase dela, todo o papo dela se resume em dois: ou ela está reclamando, ou ela está fofocando. Se ela parar de reclamar e parar de fofocar, não tem assunto mais. Quem dera que fosse só ela, não é verdade? Apega-te a Deus, Ele que tem paz, e tudo acontecerá de bom. Gente, sujeitar-se a Deus é fazer as pazes com Deus. Na hora da oração nós vamos pedir isso. A gente não fala, eu sei que vocês não falam, mas como é que eu falo, que pouca gente fala, eu sei que a gente fica chateado com Deus. Só que a gente não gosta de falar. Não. Mas lá na sua casa você sabe, você queria uma coisa, não aconteceu, você fica com raiva de Deus. Uma pessoa doente, você reza, a pessoa não melhora, você fica com raiva de Deus. Você queria que acontecesse uma coisa, você fez tudo para dar certo, no final dá errado, você fica com raiva de Deus. O que é sujeitar-se a Deus? É você fazer as pazes com Deus. Fala: Senhor, hoje eu entendo que o Senhor não teve culpa daquilo, mas naquele momento eu queria alguém que me respondesse. Como eu não encontrei culpado nenhum, o Senhor foi o culpado. Mas hoje eu quero fazer as pazes, entender que a vida é assim mesmo, que as pessoas falecem mesmo, que a gente nem sempre acerta em tudo, que eu não tenho controle total da minha vida. Há pessoas que eu quero que fiquem na minha vida, elas saem. Há pessoas que eu estou rezando para sair, elas ficam. Sujeitar-se a Deus, fazer as pazes com Deus, para que Ele te dê tudo de bom. Quando você faz as pazes com Deus, Ele só nos dá coisa boa. Primeiro, sujeitar-se a Deus. É o versículo 21. Agora o versículo 22. Entesoure no coração a palavra de Deus. Qual é o segundo conselho? O que é entesourar? A gente usa pouco essa palavra, né? Entesourar é você praticar o tesouro. Qual é o tesouro? A palavra de Deus. E onde está o teu tesouro? Jesus vai dizer: aí estará o teu coração. Tem uma história, não sei se é verdade ou mentira, eu vou contar pelo preço que eu comprei. Conta-se que é uma história medieval, que tinha um rei, não queria saber da mulher, não queria saber dos filhos, ele só queria saber de ouro. E o rei então teve um ataque do coração fulminante, e o rei na cama morreu. E naquela época tinha-se o costume das múmias. Eu não sei se você sabe, mas o enterro de um rei demorava 7 dias. Você imagina um defunto com 7 dias, né? O que eles faziam? Eles mumificavam o rei, para ele não, né, na frente das pessoas que vinham de longe para o enterro real. E conta-se que esse rei, hora que as pessoas que mexiam com essa técnica abriram-lhe o peito, tinham todos os órgãos. O que faltava? O coração. Ele não tinha um coração no peito. Aí foi aquele alarde: onde está o coração do rei? Como que o rei viveu tantos anos sem o coração? Depois do enterro, a família chorando,
os príncipes e 2 princesas se reuniram para ver o que queria fazer com tanto ouro que o pai tinha. Resolveram dividir com eles e com o povo. Hora que abriram um grande cofre na sala real, havia muito ouro, e em cima do ouro, o coração do rei. Todo já em estado de putrefação. Aí alguém gritou, né? Mas quem arrancou o coração do rei e aí colocou? Aí a rainha, que era muito cristã, a rainha disse aquilo que a Bíblia diz: não é que alguém arrancou, se cumpriu a profecia de Jesus. Jesus disse: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Pode ser uma história, mas é uma história para chocar, porque nem coração o rei tinha, gente. Onde o coração do rei estava? Com o tesouro. Pergunta para quem está do seu lado: onde está o teu coração? Entesoure no coração a palavra de Deus. Deixe Deus ensinar você. Deixe Deus ensinar você. Não precisa levantar a mão, não. Nem precisa levantar a mão. A pergunta que eu te faço, você responde para você, porque faz bem ou mal é para você. Você tem tentado, olha que eu sou até caridoso, estou falando tentado. Você tem tentado ler um pedacinho da Bíblia todos os dias? E eu vou te dar um cutucão, para depois as pessoas acham que com Deus se brinca. Dizem que não tem tempo de ler Bíblia. Estou criticando não, estou dando um exemplo que é real. Veja esses adolescentes aí que estão no primeiro namorico. Quantas mensagens eles trocam por dia? Quantas vezes eles ficam dando toquinho no outro? O que eles fazem? Estou dando exemplo de adolescente, pode ser qualquer exemplo. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, um dia é destruído. Aí coloca-se a namorada, o namorado, o patrão, o dinheiro, a fama, a posição, no lugar de Deus. Deus não é o nosso tesouro. E um dia você descobre que só Deus era o seu tesouro. Até para você manter o seu namoro, para você manter o seu casamento, para você ter saúde, para você ter sucesso, é preciso da bênção do alto. Então, entesoure a palavra de Deus. O que é entesourar a palavra de Deus? Nada vale mais que as lições de Deus. Quem lê a Bíblia, você está sendo ensinado como construir felicidade. Terceiro conselho: apegue-se aos princípios corretos. Vamos repetir? Apegue-se. Eu não estou falando para todos, mas eu estou falando para muitos. Ainda bem que você tem alguém para te falar isso hoje, porque está tempo. Vai para cá. Se você está fazendo algo que você sabe que é errado, para de fazer enquanto há tempo, porque vai terminar muito mal. O que é errado não termina certo. Você não pense que Deus vai abençoar o erro, que Deus se compactua com quem está fazendo a coisa errada. O que a palavra diz? Apegue-se aos princípios corretos, ou seja, volte para Deus, afaste da sua tenda, da sua vida, o que é errado, e Deus lhe dará felicidade. A pessoa está fazendo o errado, ela quer que dê certo. A pessoa está fazendo o que Deus pede e ordena para não fazer, a pessoa quer ser abençoada. O que você quer mais? Tem gente que reza, eu já escutei esse caso. Oh meu Deus, faça com que esse casal esteja errado, faça com que a mulher separe do marido, que eu quero ficar com ela. A pessoa reza para Deus abençoar. Adultério, o que você quer mais? A pessoa reza: oh meu Deus, tomara que no dia do exame fulano de tal passe mal, quebra uma perna, porque se ele não for, eu vou ficar com a vaga. Ele reza pedindo. Tem gente que reza pedindo coisas más. Tem gente que reza para Deus abençoar pecado. O que você quer mais? Oh, Deus abençoe. A pessoa sabe que está errada, mas ela reza para Deus abençoar. O que a palavra diz?
Apegue-se ao que é correto, afasta a iniquidade e Deus vai lhe abençoar. Quarto conselho de Elifaz: deleite-se mais em Deus do que no ouro. Vamos repetir? Deleite-se. O que significa isso? No seu coração, Deus precisa ser o tesouro. Ele precisa valer mais que as coisas materiais. O ouro aqui simboliza as coisas materiais. Cuidado, gente. Não perca pessoas, amigos e amores por causa de bens materiais, por causa de dinheiro. Tudo isso vai. O que ficam são os bons momentos vividos. Tem uma parábola que fala, que se chama "Não esqueça do essencial". Apareceu no centro de uma cidade, já aconteceu aqui, tem anos, é uma parábola antiga, mas muito bonita. É a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei até com a cabeça meio, falei, nossa, que coisa. Apareceu no meio de uma cidade aí um gênio, um mago. Ele disse assim: olha, de 100 em 100 anos eu apareço em algum lugar. Esse ano foi aqui. Amanhã ao meio-dia irá aparecer aqui uma pirâmide cheia de ouro, pedras preciosas, diamantes, rubis, e nós vamos sortear alguém que vai entrar na pirâmide e pegar tudo aquilo que puder. Só com um detalhe: você tem 7 minutos. Depois de 7 minutos, a pedra vai rolar, a pirâmide vai fechar, e ela só vai abrir daqui a 100 anos. Eu não tenho o poder nem de abrir nem de fechar, eu só anuncio. Tá bom. No outro dia, bem cedinho, fizeram o sorteio e a sorte caiu na Dona Maria. Dona Maria é uma mulher muito pobre, viúva, mãe de uma criança, passava muita dificuldade. Ela disse: Deus olhou para mim, é agora, vocês vão ter que me engolir, vou ficar rica. Hora que deu quase meio-dia, o chão da praça tremeu, apareceu uma pirâmide enorme, e o mago falou assim: presta atenção, hora que der meio-dia, a porta se abrirá, você tem 7 minutos. Hora que deu meio-dia em ponto, a pirâmide se abriu, a mulher entrou. Quando ela entrou, ela ficou 1 minuto só assim, ó. Ela nunca viu tanta riqueza, braceletes, coroas, moedas, diamantes, rubis, pedras preciosas. Ela nunca viu tanta riqueza. Ela começou a pôr coroa, pôr bracelete, pôr cinturão, encheu o avental de tanta riqueza, mas era tanta riqueza que a pirâmide podia aparecer eternamente, ninguém conseguia pegar tanta coisa não. Ela ficou tão iludida com a riqueza, que a pedra começou a voltar. Passaram os 7 minutos, quando ela olhou, já estava quase, ela ainda apertou, teve que deixar cair algum ouro, alguma coroa lá que não passava mais, mas ela conseguiu sair. Quando ela saiu, ela já saiu de nariz em pé, e dizia: agora vocês vão me engolir. A mais pobre é a mais rica, a mais feia será a mais bela, a descartada será a invejada. Todo mundo. Cadê o meu filho? Chama para compartilhar da minha alegria. Chama para ver como que a sua mãe agora é poderosa. E ninguém achava o menino. E procura o menino, procura o menino. Aí o mago falou assim: como que era o seu menino? Um moreninho, pequenininho, estava de camiseta branca, bermudinha vermelha, descalço. O mago falou: olha, a hora que você entrou na pirâmide, ele entrou com você. Mas quando você saiu, eu não vi mais a criança. Nessa hora ele entendeu. O filho dela, de 5 anos, 4 e meio, tinha ficado dentro da pirâmide. Nessa hora, ela tirou a coroa, jogou aquele tanto de ouro no chão e começou a arranhar a pirâmide, até arrancando unha. E ela gritava: o que me adianta tanto ouro, se o meu tesouro verdadeiro eu perdi? Você entendeu a história? E quantas pessoas andam perdendo pessoas por causa de dinheiro, por causa de carro, por causa de marca, por causa de uma blusa cara, magoa a mãe. Para ter o celular do ano, exige do pai mais do que ele pode dar. Para ser bem quisto na sociedade, eu tenho que parecer que eu tenho muita coisa, ao invés de ser
Nós estamos na época do ter, e segundo alguns estudiosos, já passou a época do ter, hoje é a época do aparecer, né? Se eu não tenho, eu tenho que parecer que eu tenho. Em vez de você comprar um relógio bom por 80, 150 reais, não. A pessoa, ela compra por 30 reais, mas tem que ser um Rolex. Porque não é ter, é aparecer. Eu tenho que aparecer que eu tenho. Se eu não tenho, não tem problema, mas se eu tenho que aparecer. Estou falando de todos, não. Mas olhem como hoje as redes sociais, que antes era para você trocar assim foto de família, coisas assim sociais, um evento, hoje virou quem é que consegue aparecer mais. Aí comprou-se tal coisa, a pessoa tira dinheiro e põe, olha, eu comprei isso, e põe preço, gente. Aí eu já ensinei, só vou dar uma dica aqui. Tudo que você divulgar em mídia social tem que ser no passado, nunca no presente. Eu estou com a minha família em Guarapari, vamos ficar aqui 15 dias, os ladrões agradecem. É bobo até cair de costa. Como que tem que ser um negócio? Quando a pessoa chegar, aí ela põe umas 2 fotinhas escritas: eu estou chegando da praia, eu estive em Guarapari. Aí o pessoal curte, né? Falam que hoje tudo, como nós estamos na época do aparecer, aí quando você pega algo, o importante não é você estar feliz, não. O importante é você postar e ficar acompanhando quantas curtidas. E tem gente que ainda aí a carência é maior do que a dos outros, que vai te perguntar assim: olha, coloquei uma sandália que eu comprei lá no Instagram, você não curtiu não, tá? Eu li lá o seu nome, não curtiu não, você está com inveja de mim? Você não viu não? Não, eu estou correndo demais. Vai lá, curte para um comentário. A pessoa vai lá, curte para um comentário, aí a outra põe: comentou só porque eu pedi? Carência, gente, que carência. Estávamos na época do ser, passamos pela época do ter, estamos na época do aparecer. Uma calça bonita, não interessa a marca, não interessa se ela te veste bem, se você gosta da calça. Não, a pessoa ela quer uma etiqueta de couro, pode ser até falsa. Ela joga a calça fora, mas tira a etiqueta, tu me põe na outra. Ela sabe que não é, mas ela quer o quê? A pessoa não é, eu não estou tecendo a lenha na pessoa. A sociedade que estamos, é a época do então eu tenho que aparecer que eu tenho. Não, eu sei que não é, mas pelo menos eles vão olhar e vão pensar: será que é ou não é? É o aparecer. O nosso tesouro não pode ser essas coisas. Pode ter o que você sonha em ter, um celular, um relógio, pode ter o que você quer, mas que no topo da sua escala de valores esteja Deus. Mais do que o ouro vale a presença de Deus. Quinto conselho: ore e obedeça. Qual é o quinto conselho? Orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e você lhe dará o que prometeu. É interessante como que as pessoas hoje em dia, algumas, né, mudam promessa. Eu digo que prometer não é obrigado, e você não pode prometer para o outro cumprir não. Meu pai, se o meu filho caiu de modo melhorar, ele vai até Aparecida a pé. Não, minha filha, vá você. O cara está todo quebrado, está prometendo para ele, depois o cara não quer ir. E não briga com Deus não, viu? Deus está de olho. Tinha um cara que foi brincar com Deus, aí eu acho bom que aconteça essas coisas. O cara pegou uma moto aí, não tinha carteira de nada. E falou: não, eu vou para São Paulo de moto mesmo. Subiu na moto, arrancou para São Paulo, estava indo tranquilo. Chegou numa retona lá, ele viu uma blitz policial. Cada cacetete,
Ele falou assim: ah, meu Deus, sem carteira já era a moto. Ele falou: já sei, aqui é caminho para Aparecida, eu vou apelar para Santa. Desceu da moto e passou empurrando a moto. Os soldados assim, ó. Que é isso? Pare aí. Pois não. O que é isso aí? Sabe o que é, soldado? Eu sou muito devoto. Eu sou um devoto da Virgem Aparecida. 300 anos. É verdade. E o meu sonho era comprar uma motoca dessa. Eu não vou mentir para o senhor, não. Eu estou empurrando porque não tem carteira. Mas é por isso que eu estou empurrando. Ele é consciente. Você é um motociclista consciente. Você vai tirar a carteira rápido. Por isso que eu estou empurrando. E minha promessa é essa: empurrar essa moto até a Aparecida. O policial já andou bastante, né? Mas tem um pedaço ainda, mais ou menos uns 30 quilômetros. Não, mas a fé tudo pode. Vá, meu filho, vá. Se todo mundo tivesse fé assim, o mundo era outro. O cara continuou empurrando a moto, era um morrinho. Eu falei assim: otário. Quando eu chegar lá em cima, eu viro aqui, subo na moto, ninguém me pega. A hora que ele estava acabando de subir o morro, veio uma viatura da polícia rodoviária. Eu falei assim: algum problema, policial? Problema não. O tenente ficou tão tocado com a sua fé que eles pediram para a gente escoltar até a Aparecida. Pode ir empurrando que você vai, nós vamos atrás de você. O cara: oh, meu Deus, como que eu saio dessa? Foi até, eu achei pouco, meu irmão. Mas, brincando com como é a sua moto, tá aí, Buiu? Não, né? Tá aí? Tem também. Pois é, gente. Prometer não é obrigado, mas prometeu. Oh, meu Deus, me dá isso, eu vou mudar de vida. Oh, meu pai, me ajuda. Oh, meu Deus, eu vou rezar mais. É só conseguir a graça que a pessoa some. O quinto conselho é: ore e obedeça. Deus ouvirá a tua oração, contando que você cumpre o que prometeu. Último conselho: seja humilde e prosperarás. Qual é o último? Ô, gente, uma pessoa humilde é uma pessoa pobre? Não. Uma pessoa humilde, uma pessoa que veste roupas rasgadas? Não, essa pessoa é pobre, não é humilde. Uma pessoa humilde é uma pessoa que não gosta de sair? Não. Uma pessoa humilde é uma pessoa que não gosta de ir no shopping, passear? Não. O que é uma pessoa humilde? Guarde o que é a pessoa humilde. Pessoa humilde, aquela pessoa que sabe que acima dela existe algo maior, que ela não é o fim. Uma pessoa que tem fé. Todo mundo que tem fé em Deus, ela só tem uma opção: a pessoa tem que ser humilde. A pessoa orgulhosa não precisa de ninguém, nem de Deus. Tem gente que diz: eu não preciso de Deus. Você não sabe quanto que eu tenho no banco? Eu falo: gente, eu não estou falando que foi Deus, não. Mas o cara que fez o Titanic deu uma entrevista antes do Titanic sair, e eles perguntaram: e esse navio aí, é bom? Ele falou assim: nem Deus afunda. Não foi Deus que afundou, mas você viu que afundou. Então, até aquela outra história que vocês já escutaram, o carro cheio de jovem no balada. Nós vamos ir para balada, você conhece essa, né? Vai com Deus. O que ele respondeu? Só se for no porta-mala, o carro está cheio. Não estou falando que foi Deus que fez isso, não. Deus é misericórdia, mas a pessoa planta para colher. Beberam, o carro rodopiou, bateu, morreu tudo quando foi jovem. Perna para um lado, acabou, a família toda destruída. A hora que o guincho vai rebocar o carro, o porta-mala abre. A hora que eles olham no porta-mala, um pente de ovos com 12 ovos, nenhum quebrou. É onde Deus... Gente, a gente tem que aprender com esses exemplos assim. Deus não é vingativo, Deus não é mau, mas as pessoas ficam brincando com o sagrado. E nós precisamos nos humilharmos na presença dEle. Eu dependo de Ti. Quem se coloca dependente de Deus, cresce na vida e será abençoado. Estes são os conselhos para que nós tenhamos felicidade. Eu vou dizer os 6
segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí você vai pensar, e agora? Qual desse eu pratico? Qual desse eu não pratico? E qual que eu vou começar a praticar? Podemos ir? Vai contando na sua cabeça. Primeiro dia da semana, segunda. Primeiro dia depois do domingo. Segunda, sujeitar-se a Deus. Fazer as pazes com Deus. Terça, entesourar a palavra. A palavra de Deus é meu grande tesouro. Praticar a palavra de Deus. Quarta, fazer o que é certo. Ficou mais fácil guardar assim. Fazer o que é certo. Quinta, Deus mais que o ouro. Deus mais que as coisas. Deus mais que as pessoas. Depois eu me organizo. Sexta, oração e obediência. Orar, obedecer. Sábado, humildade, prosperidade. Se fosse para você dizer sim ou não, de segunda a sábado, quais os dias que você está em débito com a construção da sua felicidade? Porque a questão aqui não é só Deus, a questão é a construção da sua felicidade. Depois que você é humilde e prospera, o domingo é a gratidão. Gratidão por ter passado pelas 6 etapas. É bonito? É bonito. É bom escutar? É bom escutar. É difícil viver? Muito difícil. Por isso nós vamos rezar um pouquinho. Nós vamos rezar por nós mesmos, vamos rezar por quem está na direita, vamos rezar por quem está na esquerda. Aí você vai rezar por você, você vai receber a oração e você vai devolver a oração. É uma oração curta, mas que resumiu nesta oração tudo aquilo que nós ouvimos esta noite. E não esqueça, nós estamos falando sobre busca da felicidade, construção da felicidade. Aí, meu irmão, antes de rezar, só um comentário aqui. A pessoa quer ser feliz. A pessoa quer ser feliz. Deixa eu voltar. A pessoa quer ser feliz. Ela não perdoa a Deus. Ela não tem fé. Ela brinca com as coisas de Deus. A pessoa quer ser feliz, mas no coração dela há lugar para todos os tesouros, mas a palavra de Deus nunca tem espaço na vida dela. A pessoa quer ser feliz, mas ela só faz o que é errado. Ela só faz o que vai terminar mal. A pessoa quer ser feliz, mas ela valoriza muitas coisas materiais. Uma pessoa materialista, agarrada naquilo que é material. E Deus, quanto der, tá bom. Quando der, tá bom. A pessoa quer ser feliz, mas ela não reza, ela não ora, ela não obedece a Deus, ela não tem tempo de ler a Bíblia. A pessoa quer ser feliz, mas não é humilde, ela é orgulhosa. Ela maltrata os outros, humilha as pessoas, principalmente os mais pobres. Que a pessoa orgulhosa, ela quer humilhar aquele que tem menos. Aí ela se sente bem. Quando a pessoa humilha, ela se sente bem. Agora eu te pergunto, como com a pessoa que faz tudo isso que eu disse, vai ser feliz na vida? Não vai ser nunca. A receita está dada, a prática depende de nós. Quem quiser colocar em prática os conselhos que ele faz, deu para Jó, nós vamos rezar um pouquinho. É a prece da felicidade, para você ser uma pessoa mais feliz. Todos nós nascemos para ser mais felizes. Felicidade, caridade, amor, santidade, agradar a Deus. São as 3 colunas: santidade, felicidade, caridade. Sei que uns vão guardar aí, mas só para você entender. O que é santidade? É ser feliz na caridade. O que é felicidade? É amar na santidade. O que é amar? É ser um santo feliz. As 3 palavras se respondem. Então vamos rezar, pedindo a Deus esse dom
de praticar estas indicações. Depois você lê na sua casa Jó 22, 21 ao 29. Você que acabou de escutar esta pregação, ou você acabou de nos assistir, coloque em prática na sua vida, cada dia da semana, um conselho desta leitura. São 6 conselhos, de segunda a sábado. No domingo você louva a Deus e recomeça na segunda. Não existe elevador para a felicidade, é preciso subir um degrau a cada dia. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida. Olá, tudo bem? Que alegria estar com você para mais um encontro. E hoje eu estou atendendo a centenas de pedidos dos comentários dos vídeos anteriores, pedindo um programa sobre relacionamento amoroso que terminou. Estou aqui com este totó, olha a carinha dele, ele está simbolizando os casais de namorados que terminaram o namoro. Tadinho, bem, fica assim não, você vai melhorar, o tempo está com você. Olha a tristeza deste cachorrinho, olha o olhar de carência. Tem gente que está assim, você olha para a pessoa, ela está assim, ó. Que carência, aquele sofrimento. O desejo do ser humano é que os nossos relacionamentos deem certo. Mas o namoro é algo, no início, instável, porque não existe ali um compromisso profundo. É uma época de experiência. O bom é errar no namoro. O bom é ver se vai ou não vai durante o namoro. Depois do casamento, tudo fica mais sério. Então, no programa de hoje, eu quero ajudar você que terminou um relacionamento amoroso, um namoro e que está sofrendo. Tudo na sua vida perdeu a graça. Eu quero te dar dicas para que você não fique chateado, chateada, triste e que você possa, nesse coração partido, reconstruir a sua vida. Então fique comigo, eu tenho certeza que eu posso lhe ajudar a superar o término do seu relacionamento. É o programa Motive Ação, que traz até você um processo, princípio, meio e fim, de autoconhecimento, espiritualidade e desenvolvimento. Eu quero citar para você uma pesquisa realizada nos Estados Unidos. Eles pegaram 10 homens e 5 mulheres com idade universitária, cujos relacionamentos tinham durado por cerca de 2 anos e haviam acabado há 2 meses em média. Sabe qual foi o resultado? Estes jovens gastam 85% do tempo em que estão acordados pensando na pessoa que partiu. 85% do tempo elas ficam só pensando no fim do namoro. E fizeram um outro teste.
ressonâncias magnéticas. Colocaram uma pilha de fotos, fotos de família, fotos de comidas e fotos do ex ou da ex, com eletrodos no cérebro. Quando a pessoa ela ia vendo as fotos da família, de doce, toda vez que ela via a foto do ex, sabe qual é a parte do cérebro que era acionada? A mesma de uma pessoa que tem dependência de cocaína. Qual foi o resultado da experiência? Muitas pessoas, no tempo de namoro, nutrem este relacionamento como se fosse um vício. Há pessoas que viciam na droga, outras viciam no álcool, algumas viciam no fumo, outras viciam no namorado ou na namorada. É por isso que o relacionamento termina de maneira trágica, de muito sofrimento. Aí por trás tem muito ciúme, muita desconfiança, muita cobrança, muita mentira. E hoje eu quero partilhar com você o que fazer quando o relacionamento dá errado. O que fazer, como dizem os mineiros, né? Quando você dá com seus burros na água ou dá com a cara na porta. Preste atenção e não apenas veja este vídeo, mas tome atitude e eu lhe dou a minha palavra. O seu sofrimento, a falta desta pessoa vai passar bem mais rápido. Você vai conseguir reestruturar a sua vida e tocar a sua vida sem esta pessoa. Ah, padre, eu não consigo viver sem ele, viver sem ela. Consegue, você nasceu sem ele e nasceu sem ela. Não perca o seu equilíbrio, não perca o seu norte, não perca você. O fim de um namoro é um tempo sofrido de um lado porque é perda, mas é um tempo valioso de outro. É um momento de você cuidar de si mesmo. Então você que acabou um relacionamento, este momento agora, além da falta do outro, é você estar mais presente com você mesmo. E eu quero partilhar com você 13 dicas para você superar o fim de um relacionamento. Primeira dica, fuja do vício. A pessoa está viciada no namoro. Então ela termina o namoro, ela fica procurando foto, ela fica procurando no Face, o que a pessoa está fazendo, fica olhando lá no Instagram, fica tentando ver a pessoa na rua. Ô, gente, se terminou, terminou. Pô. Se terminou, terminou. Tudo na vida começa quando tem que começar e termina quando termina. Se terminou, coloca um ponto final nisso. Não fica julgando álcool na sua fogueira interior. Não se apaga fogo com gasolina. Terminou o namoro, o outro não desgruda. Isso vai fazer você sofrer. Segundo, vença a tentação de saber do seu ex ou da sua ex. Tem gente que fica colecionando foto, a pessoa saiu, a pessoa está comendo sanduíche, ela está rindo, eu não estou lá, safada. Ó, a pessoa está com outra menina agora, eu vou bater nessa menina. Peraí, gente. Ex, acabou. Tira essa pessoa da sua vida. Para de ficar sofrendo. A pessoa que termina um relacionamento e fica atrás de Instagram, de Facebook, para ver a pessoa na rua e ver ela saindo da faculdade, tenta ver ela na casa, é a pessoa que machucou e fica na ferida, ó, na casca, ó. Não quer que cicatriza? Eu sei que é duro escutar isso, mas acabou, gente. Acabou, coloca um ponto final. Terceiro, acredite no tempo. O tempo está a seu favor. Confie no tempo.
O tempo vai fazer o amor passar. Claro, eu não estou dizendo que é fácil. Tem gente que namorou 1 ano, 3 anos. Eu conheço gente que namorou 9 anos e terminou um namoro. Que sofrimento! Mas a pessoa tem que acreditar no tempo. Esta ferida, ela vai criar uma casca, ela vai cicatrizar, ela vai parar de sangrar e não vai doer mais. Confie no tempo, ele age a seu favor. Quarto, decida esquecer. Se acabou, você precisa esquecer esta pessoa. Como? Dominando a sua mente. Você não tem vontade de esquecer, mas você precisa tomar uma decisão. Ah, padre, nós terminamos, mas nós somos amigos. Problema resolvido. Nós terminamos, mas não ficou raiva entre nós. Problema resolvido. Nós terminamos, mas trabalhamos juntos. Problema resolvido. Eu estou falando aqui para as pessoas que terminaram de maneira trágica, sofrida, e a pessoa não quer te ver nem pintada a ouro. Então você tem que tomar uma decisão, esquecê-la. Como? Todas as vezes que esta pessoa vier no seu pensamento, você vai transformar esse pensamento numa nuvem e deixar passar. Toda vez que ela vier no seu pensamento, você diz, não, eu vou focar agora nisso. No início é difícil, porque você viu na pesquisa, 85% do tempo eles ficam pensando no ex. Mas quando você firmar o seu pensamento e decidir esquecer, esses pensamentos começam a perder a força. Pode fazer que eu lhe dou a minha palavra, funciona. Mude os ares. Exatamente. Quando você namorava, todo sábado era naquela pizzaria. Todo domingo tomava açaí naquela venda. Você não está namorando mais? No sábado eu estou comendo pizza ali e no domingo açaí. Mude os ares, meu filho. Mude os ares. Frequente outros locais, outras praças, outros parques, restaurantes diferentes. Quebre o padrão. Quem namora sempre tem mais ou menos um padrão. Sexta-noite é isso, sábado é aquilo, domingo é isso. Não faça nada disso para você criar novas conexões neurais, para você mudar os seus sentimentos. Vá com os seus amigos e colegas em outros lugares. Faça outras coisas. Mude os ares. Mude os ares. Mude a vida. É assim que funciona. Sexto, viva o presente. Confie no futuro. O passado, você tem gratidão. Gratidão por tudo que você viveu de bom com esta pessoa. Gratidão. O presente é o momento que você tem de decisão para que o futuro seja mais feliz do que o seu presente. Você tem isso na palma das suas mãos. Então viva o presente com os olhos no futuro, agradecido pelo passado. Sétimo, cuide da sua autoestima. Hoje tem gente que acaba o relacionamento, fica parecendo um homem do saco. Você já ouviu essa expressão? O Chaves falava, olha o homem do saco. É um homem todo velho, com um saco. Tem gente que acaba o namoro, meu filho, parece que a pessoa está morrendo. O cara deixa a barba crescer, não corta o cabelo, não troca a cueca, não passa desodorante, não escova mais um dente. Daqui a pouco eles vão de olhar e vão gritar, olha o homem do saco, não é? Tem moça, gente, moças bonitas. Acaba o namoro, fica parecendo a dona Clotilde, a bruxa do 71. Pelo amor de Deus, meu irmão. Tragédia que é essa? Coloque você pra cima. Arrume o seu cabelo. Barriga pra dentro. Peito pra fora.
É hora de dar uma emagrecida aí. Aproveite a tristeza do namoro, pega uns 3 quilos, um batom. Coloque você para cima. Autoestima, gente. Autoestima. Eu atendi quando eu era padre em Cajuru uma moça, mas totalmente destruída, porque o namorado a trocou por uma loira. Ela era negra, mas uma negra muito bonita, era passista, de escola de samba. Eu disse para ela, minha filha, você está dando mais valor nele do que em você. Você tem que gostar mais de você. Você não é loira. E ele escolheu a loira, ele que vai com a loira viver a vida deles. Você é uma negra muito linda. E ela disse para mim, é mesmo, padre? Olha que dó. Ela não sabia da beleza. Falei, você parece um modelo. Aí ela já ficou mais animada. Falei, peito para fora, barriga para dentro. Ela saiu da minha sala de atendimento alegre, vibrante. A pessoa que termina o namoro, você tem que se cuidar, perder uma barriguinha, ficar uma pessoa mais bonita, para que quando o outro que te abandonou olhar para você, diga assim, nossa, o que é que eu perdi, hein? E não diga o que muita gente diz. Graças a Deus que terminei. O que eu me livrei, hein? Tudo depende de você. Cuide de você. Autoestima. Ame você. Se produza. 8º, não se isole. Há pessoas que quando terminam um relacionamento, quando acaba o namoro, só quer ficar trancado no quarto 24 horas. Não quer sair com os amigos, não quer tomar um sorvete. Se trabalha, tem gente que pede, quero sair do trabalho. Tem gente que abandona a universidade, um curso de faculdade, porque terminou o namoro. Ah não, você faz parte da geração floco de neve, né, bebê? Qualquer coisa, já quer morrer. Não se isole. Eu tenho certeza, você tem muitos amigos. Amigos que te amam de verdade. Então procure desabafar com essas pessoas. Procure seu melhor amigo, sua melhor amiga. Fala que não está fácil. Saiam. Mesmo que não estiver tão bom, vai numa praça, vai num parque, vai andar de bicicleta, vai fazer uma academia, entra numa aula de natação, vai pro crossfit, faz qualquer coisa, meu filho. Mas não fique sozinho e isolado. Isso não vai resolver a sua vida. Tem gente quando perde o namoro, isso é a pessoa que quer se matar, né? Ela entra no quarto, fecha o quarto todo, apaga a luz, entra debaixo do edredom e põe Renato Russo. Ainda que eu faço... Ei, a pessoa chora querendo morrer. Meu filho, você vai acabar tirando a tua vida. Acabou de perder o namoro, na escuridão. Renato Russo cantando música de amor? É brincadeira, meu filho, é brincadeira. Vamos mudar o disco aí, vamos dar a volta por cima. Outra coisa importante, 9ª dica, ocupe-se. Uma mente vazia é oficina do diabo. Você acabou o namoro? Então se ocupe. Vai estudar, vai passear, vai viajar, vai trabalhar, arruma o seu quarto, dá uma geral nos seus armários, veja uma roupa que você não usa, compra uma roupa nova para você, à noite faz um cursinho, entra uma aula de inglês, vai fazer uma academia, vai fazer uma caminhada. Não deixe a sua mente vazia, que ela vai ficar pensando no ex. Então ocupe a sua vida. Faça qualquer coisa, mas faça. Não deixa tempo sobrando, porque todo tempo sobrando, você vai ficar pensando, vai ficar igual o cachorrinho do coração, ó. Só aquela carinha de piedade. 10º, aceitação. Aceite que terminou. Aceite que terminou. Quando eu falo aceitação, não é que você gostou. Ah, padre, mas eu não gostei, não. Não tem problema se você não gostou. É o que aconteceu? É, então aceite. Aceitar o que aconteceu é um método para parar de sofrer. Aceitar aquilo que é
e não ficar sofrendo porque não é o que você gostaria que fosse. Aceitação. Terminou? Ponto final. A fila anda, meu filho. A fila anda. 11. Mantenha o seu foco na realidade. Quando a pessoa termina um relacionamento, tudo para ela é o fim do mundo. Ah, o meu mundo acabou. Eu perdi o meu príncipe. Eu perdi a mulher da minha vida. Mas que exagero é esse? Que descontrole emocional é esse? Que desequilíbrio é esse? Não fique colocando o seu ex-namorado nem ex-namorada num andor, num trono. Essa pessoa é como você, tem qualidades, mas também defeitos. Tem coisas boas, mas também limitações, não é? E outra coisa, para de pensar, ô tempo perdido. Eu namorei 8 anos, ele me abandonou. Eu perdi 8 anos da minha vida. Mulher fica pensando assim. Não é tempo perdido, é aprendizado. O que você aprendeu com esse relacionamento que não deu certo, você vai usar de maneira potencializada no próximo. Então não fique pensando, tempo perdido. Eu dei para ele 5 anos da minha vida. Eu entreguei para ele os 9 anos melhores da minha juventude. Não foi tempo perdido. Foi aprendizado. Faça essa ressignificação que você sofre menos. 12. Não tenha pressa para começar outro relacionamento. Ah, amor com amor se cura. Um amor perdido arruma outro. Não! Não entre num relacionamento logo após o outro, que você está no momento que você não escolhe direito. Caiu na rede é peixe. E tem cada peixe estranho, meu irmão. Tem cada peixe estranho. Então deixe esse momento para você se cuidar, para você estar com você mesmo. Levar seus colegas para sua casa, assistir um filme. Se for no tempo de frio, um chocolate, um edredom. Leva os seus amigos, vai ver uma série, né? Não fica com pressa. Ah, meu Deus, eu tenho que namorar, eu tenho que namorar. Ah, que pressa que é essa? Isso é síndrome de Hollywood. Tem que ter alguém, eu tenho que ter alguém, eu tenho que ter alguém. Ah, eu tenho que namorar. Cuida de você, deixa o tempo, né? Deixa essa ferida cicatrizar, deixa você estar bem, feliz, para entrar num outro relacionamento. Tenha pressa, não. E por último, não faça negociação amorosa. Gente, o que a carência não faz com muita gente? Vou te dar um exemplo. O rapaz acaba o namoro com a moça. Eu não quero mais. Ei, ei. De vez em quando ela aparece. Vamos sair? Aí tá uns beijinhos, dá uns garros e ela aceita isso. Tem mulher que se sujeita a isso. Tem homem que se sujeita a isso. Não aceite negociação. Acabou, meu filho? Coloque um ponto final, que essa pessoa siga a vida dela e que você siga a sua. Não fique nessa manutenção mensal de relacionamento falido. E isso só vai te causar dor, sofrimento, remorso e você está perdendo tempo. Essa pessoa não te assume, mas ela também não some. Difícil isso. Não deixe que ninguém faça isso com você. Finalizando, havia um rapaz com problemas de namoro. Talvez quem está assistindo esse vídeo também está com problemas de namoro. E ele procurou um sábio no alto de um monte que tinha conselhos para esta área. Quando ele chega perto do sábio, ele diz assim: eu estou triste, ferido, porque a minha namorada me abandonou. E eu não estou conseguindo fazer mais nada. O sábio disse para ele: olha, eu sei resolver o seu problema, eu tenho um conselho para você. Mas eu preciso que você me ajude. Eu te dou um conselho e você me ajuda. Tá, eu ajudo. Vá lá no vilarejo e tenta vender este anel por 3 moedas de ouro. Indiferentemente de quantas pessoas te derem, traga para mim, no mínimo, 3 moedas de ouro.
E o rapaz então chegou no vilarejo e ofereceu o anel para todo mundo. Olha, quer comprar este anel? O anel do sábio, 3 moedas de ouro. Não, 3 moedas de ouro não, eu te dou 1 de prata. No outro lugar, aí eu te dou até 2 de prata. Ouro? Isso não vale nenhuma de ouro. Ele ficou o dia todo tentando negociar aquele valioso anel, ou talvez não tão valioso assim, e não conseguiu. Voltando ao sábio, disse, olha, não consegui vender por 3 moedas de ouro. O sábio disse, desça novamente no vilarejo, sabe a Praça da Fonte? Vire a primeira esquerda e a segunda direita, lá um homem especializado em anéis. Não venda, mas pergunte para ele quanto que ele paga por este anel. O rapaz desceu novamente, pegou a primeira esquerda, a segunda direita, e lá estava um homem mexendo com joias. Ele chegou e disse, moço, quanto que vale este anel? O rapaz pegou, olhou, nossa, é um anel raro. Eu lhe dou 7 moedas de ouro e 15 moedas de prata. O quê? Mas se você não quiser, aumenta a oferta. Não, eu não posso vender, eu só queria saber, olha, o dia que você quiser, volte e eu lhe pago isso ou mais. O rapaz voltou alegre, espantado para o sábio e disse, sábio, eu fui no lugar que você disse e agora eles falaram que este anel vale não sei quantas de ouro e não sei quantas de prata. E o sábio respondeu, aí está a sua resposta. Todos nós somos como um anel valioso. Mas há pessoas que não conhecem o valor que temos e nos descartam. Um dia na vida, você vai encontrar alguém que entende de pessoa e de joia. Esta pessoa amará você, porque você vale muito mais que um anel valioso. E se alguém na vida abandonou você, e alguém na vida traiu você, se alguém na vida mentiu para você, é porque esta pessoa não entende nada de joias valiosas. Valorize-se. Você vale muito mais que um valioso anel. Se você está sofrendo com o fim do seu relacionamento, tenha fé em você mesmo. Tenha fé em Deus. Tenha fé na vida. Mais cedo ou mais tarde, o Senhor vai colocar na sua vida uma pessoa que vai te amar de verdade, que vai valorizar você de verdade, que vai reconhecer o grande valor que você tem. Espero que o programa de hoje ajude você a tirar toda a dor do seu coração e ver de maneira bela e positiva a vida que acontece ao seu redor. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e o seu comentário. Um forte abraço e até o nosso próximo Motive Ação!
Podemos assentar. E convido você, os que desejarem, a invocarem comigo o Espírito Santo, que nós estaremos falando coisas sérias e que eu tenho certeza que muitos aqui irão colocá-la em prática. Que nem todos que aqui estão acreditam, mas os que acreditam vão colocar a palavra de Deus em prática, e você verá os frutos acontecerem, e você dará um testemunho de como Deus luta a seu favor, se você é verdadeiro a seus olhos. Então convido a fechar os olhos, aqueles que desejam, e vamos rezar com fé a oração do Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, quase tem neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Senhor Jesus, mais uma vez nos debruçamos sobre a palavra eterna, palavra que não passa. Senhor, fala-nos ao coração. Tantas e tantas pessoas aqui esta noite precisam desta palavra para que sejam vitoriosas sobre o pecado, sobre o mundo e sobre aqueles que não creem em Ti. Fala-nos não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos escutar. Tira-nos da nossa zona de conforto, arranca do nosso peito todo medo e dai-nos fé. Dai-nos, Senhor, uma visão profética, dai-nos, Senhor, uma visão sobrenatural de tudo aquilo que nós estamos vivendo, porque o mundo não é apenas aquilo que vemos, mas é principalmente o que nós não vemos. Como diz São Paulo, nós não devemos lutar contra homens de carne, mas contra os espíritos malignos que pairam nos ares. Dai-nos a sabedoria, dai-nos a paciência de esperar o Teu tempo e a Tua hora, e abra a nossa mente e o coração, para que possamos tomar posse desta palavra que agora será proclamada e partilhada. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Meus irmãos, eu não vou ler tudo porque é um texto longo, mas neste tempo que nós temos dará tempo para explicá-lo. É do segundo livro dos Reis, o capítulo 19. Lá na sua casa, e você que está nos assistindo, fica a dica. Pegue a sua Bíblia, pegue canetas de várias cores, é assim que deve ser a Bíblia. Uma Bíblia muito limpa é sinal ou de não leitura ou de não entendimento. Se lê a Bíblia com caneta, se lê a Bíblia com lápis, se lê a Bíblia com marcador, e você vai lendo e grifando, circulando, marcando, porque são textos que falam a nós. Quando você lê um texto que aconteceu há 2000 anos, 3000 anos atrás, você não precisa marcar nada, isso é uma história. Mas quando você lê a palavra de Deus, escrita no Espírito Santo, e você se coloca no texto, aí ele já não é mais lá de trás, ele é agora, ele é perene, ele é para você. Então a pregação de hoje fala sobre Senaqueribe e Ezequias. Para mim, Senaqueribe é a pessoa arrogante, pessoa que acha que ela se basta, é a pessoa que crê que ela é o início de todas as coisas, é a pessoa que não tem fé, ela acredita no esforço dela. E Ezequias é o homem que confia em Deus. Senaqueribe
ele vê o mundo apenas por uma ótica humana. Ezequias, ele vê o mundo numa ótica de Deus. Então nós podemos, claro que podemos, pegar este texto e lê-lo e contextualizá-lo no nosso momento atual. Esta é a beleza da Bíblia. Isso é a palavra de Deus. Quem leu ano passado, a sua vovó, quando ela tinha 15 anos, quando o seu bisavô estava na catequese, os homens que viveram há 300 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 1900 anos atrás, eles leram esse texto que nós vamos ler aqui. E naquela época, e no contexto deles, eles acharam esperança. E muitos descobriram nas entrelinhas segredos para a vitória. Só dá um cutucão aqui. Interessante. O padre lê um texto desse e mostra o caminho. Tem gente que não acredita na palavra de Deus, mas compra livro aí de autoajuda, de pensamento e a pessoa fala: isso eu vou fazer, porque vai dar certo. A pessoa vai no médico, alguém que estudou para aquilo, e ele fala: você vai tomar isso. A gente toma, ou não toma? E como toma, né? Ele manda fazer um exame, a gente faz. Você vai no lugar aí que você está com multa, ou está com problema na justiça, e a pessoa te orienta o que deve ser feito para melhorar aquela situação ou resolver. A gente faz. Se vier uma multa, a gente paga. Se tiver que viajar longe para não perder o carro, a carteira, a gente viaja, porque nós acreditamos que aquilo vai resolver. Aí você vai numa igreja, como nós estamos aqui, você ouve um ministro de Deus pregar uma palavra, e tem gente que acredita mais no livro, mais em programa de televisão, e não acredita que a palavra funciona. São tempos difíceis que nós estamos vivendo, onde livros de autoajuda, eu acredito em autoajuda, mas eu acredito muito mais numa ajuda do alto. Eu acredito nessa parceria entre mente, emoção e atitude, com o pressuposto da fé, da crença, da graça. Eu não posso ser o meu início e o meu fim. Eu não posso ser a balança da minha própria existência, porque eu não me criei, então eu não vivo para mim, eu vivo para o Senhor. A palavra diz isso. Nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para o Senhor. E não importa se vivemos ou se morremos, porque quem é do Senhor, vivo ou morto, pertence a Ele. Então acredite nessa palavra, aplique na sua vida esta palavra. Eu estou com vocês aqui toda quarta, vocês me conhecem. Se fosse uma história de carochinha só para enrolar tempo, eu não falaria o que eu vou falar hoje, porque funciona. E se você fizer, você verá a graça de Deus na tua casa e na tua história. A história aqui na Bíblia, capítulo 19, segundo livro de Reis, fala de um rei assírio. Ele está contra o povo de Deus, que se encontra em Jerusalém. Vamos colocar aqui, só para você entender a comparação. A Síria, neste texto, são aquelas pessoas que não acreditam na graça de Deus, não acredita que essa palavra funciona. E quem está em Jerusalém é porque acredita na graça de Deus. Senaqueribe, ele foi conquistando todos os reinos conhecidos. Para você entender quem era ele para ele mesmo, ele era imbatível, indestrutível, temível e terrível. Quando os outros reis, ouviam o nome Senaqueribe, eles tremiam, porque ele veio devastando e conquistando a todos. E quem não rendia antes da batalha, porque ele ainda fazia isso: olha, vocês me conhecem, vocês sabem o exército que eu tenho, vocês sabem quem eu sou, não sabem? Os outros, então não luta, já desiste, vocês vão tirar a bandeira de vocês,
colocam o meu estandarte, paguem os impostos, me deem os melhores soldados e terras e ouro, e está tudo resolvido. E a maioria fazia. Os que lutavam, ele matava os homens, matava os maridos, colocavam as mulheres para escravas na cozinha, estupravam as adolescentes e jovens e colocavam como escravas para limpar os palácios, as crianças. Era um homem temível. E ele foi. E tem gente que vai, não é? E ele se achava. Tem gente que se acha. E se acha, e vai crescendo. E ele se achava. Até que ele foi chegando perto de Jerusalém. E como ele veio conquistando tudo, aqui é apenas mais um. E ele manda uma carta para Ezequias. E o mensageiro que levou a carta já mostra o que estava na cabeça de Senaqueribe. Olha o que o mensageiro diz para Ezequias: o rei dos reis, no caso aqui, Senaqueribe, manda te dizer: não te seduza o teu Deus. E eu fui pesquisar esse texto, e o verbo aqui, seduzir, equivale a enganar. Olha que homem atrevido. Não deixe o seu Deus te enganar, porque você confia nele, pensando: Jerusalém não será entregue na mão de um rei assírio, porque tu mesmo tens ouvido o que os reis da Síria fizeram a todas as nações e como as devastaram. Você acha que só tu vais te salvar? Se eu acabei com todos, destruí a todos, aniquilei a todos, o que você tem de diferente? E não pense que esse seu Deus Eco aí vai te salvar, não. Ele está te enganando. Você está confiando no Deus que não resolve. Eu não sei se você já escutou essa frase. Sabe por que você reza tanto? Esse negócio não vai resolver. Você fica gastando esse tempo todo, toda quarta-feira, escutando aquela missa que começa e não acaba. Esse Deus não vai resolver. Você que não vai resolver seus problemas para ver se Deus vai te ajudar. Quem nunca escutou coisa semelhante pode jogar a primeira pedra. Algumas pessoas duvidam que Deus nos ajuda. Elas acham que Deus está só na arquibancada torcendo, e seja qual o time que ganhar, está valendo. Esse rei achava isso, e mandou falar com Ezequias, que era um homem de fé. Não deixa o seu Deus te enganar, porque você confia muito nele. Veja quantos reinos eu destruí, por que eu não vou destruir você? Contextualizando a palavra, é mais ou menos assim: veja quantos maridos estão traindo a esposa. O seu é só questão de tempo. Veja quantas namoradas chifram o namorado. A sua é só questão de tempo. Vejam quantos filhos estão nas drogas e na bebida. Os seus é só questão de tempo. Veja quantas famílias se autodestroem. A sua é só questão de tempo. Pense aqui não apenas em um rei, mas no pecado em si, na maldade em si. Se a maldade entrou em tantas famílias, por que não vai entrar na sua? Se tantos homens traíram a mulher, por que o seu não vai trair? Se tantas namoradas abandonaram o namorado por WhatsApp, por que a sua vai permanecer? Se tantos jovens estão padecendo, morrendo, sofrendo, por que os seus filhos não vai ser assim? Entendeu qual a palavra? É para te colocar para baixo, porque Ele está tirando a nossa força, que é Deus. Sem Deus estamos fadados ao fracasso. Ezequias pegou esta carta e a leu novamente. Estava escrito isso: não deixe o teu Deus te enganar,
Você confia num Deus que não vai te ajudar. Você acha que Jerusalém não será entregue? Ela já está sitiada. Ela já está sitiada. E não é 1, 2, 3. Você tem quantos soldados aí? 1.000? 5.000? 15.000? Eu tenho 185.000. E já estamos cercando. O que seu Deus vai fazer? Onde eu tenho passado, eu acabo com tudo. O que você tem de diferente? Gente, se você não acreditar que o seu batismo te faz diferente, se você não acreditar que a missa que você participa te faz diferente, se você não acreditar que o Espírito que está em você, porque eu acredito nisso que Jesus disse, vós sois templo dele. Se você não se considera alguém diferente aos olhos de Deus, para que lutar contra o pecado? Para que confiar em Deus somente de boca? Para que vir aqui? Nós não somos todo mundo. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos salvos por Jesus. Nós somos templo do Espírito. Então repita: eu não sou todo mundo. E porque você não é todo mundo, você tem que parar com essa. Ah, mas todo mundo faz. Ah, mas todo mundo está fazendo. Todo mundo está usando. Só que esse todo mundo é na cabeça de Senaqueribe, alguém que tem um olhar humano para a história. Só que nós estamos na turma de Ezequias, aquele que confia em Deus. Agora eu quero colocar você no local de Ezequias. Vamos trocar a cidade de Jerusalém pela sua família, pelo seu casamento, pelo seu trabalho, pelo seu namoro, pela sua faculdade, pelo seu sonho. Talvez você não receba uma carta, mas há pessoas que ao seu redor dizem para você que não vai dar certo. Esse namoro não vai dar certo. O Enem que você tanto sonha não vai dar certo. A empresa que você quer abrir, não abra, não vai dar certo. A sua família, é questão de tempo, também não vai dar certo. Aí você vai dizer assim: para de me falar a palavra negativa, eu acredito que vai dar certo. Aí alguém diz para você assim: assista jornal. Isso acontece com todo mundo. O que você tem de diferente dos outros? Foi a pergunta que Senaqueribe fez para Ezequias: o que você tem de diferente dos outros? Ele não sabia. Mas ele não sabia porque ele só via o humano, ele não via o sobrenatural. E quando você tem fé, e quando você vem à igreja, pressupõe que você acredite no sobrenatural. Quem aqui tem fé? Pode abaixar. Se você tem fé, você acredita em coisa que ninguém acredita. Estou mentindo? Não. Ô padre, oi, benzo o meu tercinho? Benzo. Muito obrigado. Quem não tem fé, para que o padre fez um mais assim? Você está achando que resolveu alguma coisa? Não é não? Porque ele só vê o que o olho vê. Para que batizar menino? Levar menino para o padre jogar água na cabeça dele? A água joga aqui mesmo. É a turma do Senaqueribe. Eles só veem o material, eles não veem o espiritual. Aí você vai à missa, aquele blá 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 que não acaba, o padre levantando aquela bolinha branca, depois o cálice, ninguém vê que está lá dentro, aí toda missa recebe a mesma coisa, que a pessoa não vê o espiritual. Para que casar? Casar e juntar é a mesma coisa. Amigado com fé casado é. Para que ir na igreja, receber bênção? Faz do seu jeito mesmo. É a turma do Senaqueribe. Ele só vê o que os olhos veem. Mas nós que temos fé, nós vemos o sobrenatural. E nós não vemos pelos olhos, mas sentimos pelo coração.
Nós olhamos para a hóstia e sabemos, é o Senhor, é a Eucaristia. Você recebe uma bênção e você crê, eu estou sendo abençoado. Você ouve uma leitura dessa, não é uma história, é palavra de Deus, então acontece. Por que eu estou dando esses exemplos aqui? Porque quando aparecer problemas na sua vida, ou na vida de quem você conhece, fique olhando o que a pessoa faz. O que ela faz vai te mostrar se ela é da turma de Ezequias, quem tem fé, ou se ela é da turma de Senaqueribe, aquele que só resolve a coisa na porrada do jeito dele. Ou é do meu jeito ou não é de jeito nenhum. Ou não tem gente assim. Ou todo mundo que tem problema está procurando a Deus. Todo mundo que está perdendo lá fora está dobrando o joelho em oração. Não é o que nós temos visto. Ezequias tomou a carta e leu-a. Se fosse você, qual seria o sentimento do seu coração? Eu comentei isso aqui com uma pessoa. A pessoa falou: padre, eu não vou falar a palavra, mas eu estaria borrado. Quer dizer, aquele óleo, né? A pessoa falou: meu Deus, eu dentro de um lugar com 185 mil soldados em volta, o que eu poderia fazer? Vamos ao segredo. 1, 2, 3. 3 segredinhos. Ah, padre, é só isso? Quero ver fazer. Eu quero ver aparecer na sua vida um problemaço desse aqui, que você não consegue resolver, e você fazer isso aqui. Primeiro, ele pegou a carta, não teve depressão, não desmaiou, não fez escândalo, não fez barraco. Não. Ezequias tomou a carta e leu-a. Depois, primeiro, subiu ao templo do Senhor. Qual é o primeiro segredo? Primeiro segredo, subir ao templo do Senhor. Qual é o primeiro segredo? Aqui é um templo do Senhor. Ou seja, você está com um problema na vida, não se afaste do templo do Senhor. Não se afaste da sua comunidade. Tem 3 tipos de pessoas que rezam. Vocês conhecem as 3? Tem gente que reza só quando as coisas vão más. Tem gente que reza só quando tudo está bom. E tem gente que reza. A gente tem que ser o terceiro tipo. É o que reza. Eu não aponto ninguém porque eu não conheço assim todo mundo. Mas tem gente que chega na missa e fica assim, aqui, ó, olhando quem está. Aí de vez em quando vê uma figura diferente. Fala assim: nossa senhora, não olha agora não. Mas é no terceiro banco, no meio, à direita. Olha lá. Depois eu comento. A pessoa despista, né? Fingindo olhando no relógio assim, ó. Comadre, eu não sabia que esse cara rezava. Mas comadre, não reza não. É porque o trem está feio. Se começou a rezar, pode saber que está lascado. São pessoas que você não vê rezando. Você não vê rezando. Você não vê na igreja. Você não vê numa novena. Você não vê. Mas quando o trem está russo, aí, meu filho, é novena, é trezena. Aí fica ajoelhado, aí levanta os braços. É porque está precisando, não tem fé nenhuma. Está aqui só para receber. O dia que receber, você não vê a pessoa mais. Ah, eu recebi a graça. Ela some. Tem gente que só reza quando está lascado. Mas tem gente que é o contrário. Está tudo bom? Ela está rezando. Obrigado, Senhor. Eu estou com saúde. Obrigado, Senhor. Meu filho passou no Enem. Obrigado, Senhor. Meu salário aumentou. Ela está rezando. Mas aí o marido perde o emprego. Aí o filho fica doente. Para que rezar? Olha o que me aconteceu. Esse negócio não funciona é nada. A pessoa some.
Entendeu os dois tipos? Se está bom, tem gente que não reza, mas tem gente que reza só se está bom. Se está ruim, tem gente que não reza, que fica revoltado. Tem gente que reza porque está ruim. E tem o terceiro tipo que agrada o coração de Deus, é aquele que reza. Ele reza. Aí está rezando quando? Ele reza. Reza para sentir o amor de Deus. Subiu ao templo do Senhor. E aqui eu achei interessante, que não vai dizer entrou no templo do Senhor, mas o verbo gente. A hora que você descobrir na sua vida pessoas que não gostam de você, pessoas que têm inveja de você, pessoas que falam mal de você, que querem puxar o seu tapete, suba, no nivele não parta para fazer a mesma coisa. Ela está falando de mim, eu vou falar dela também. Deu, levou. Não, suba. Se nivele por alto, não se nivele por baixo. Suba. Mas não suba no seu pedestal. Suba para se encontrar com Ele. Quantas e quantas vezes na Bíblia Jesus passa a noite em oração no alto de uma montanha. Na Bíblia, o subir é encontrar com Deus. Então não fica nessa mixolha, essa discussão, esse tititi que todo mundo fica, não. Você é diferente, você vai subir. Você vai subir para o templo. Primeiro segredo. Segundo segredo, ele estendeu a carta diante do Senhor. Qual é o segundo segredo? O que estava na carta dele? O maior problema que ele tinha. Certo? Então quando você sobe ao templo do Senhor, você tem que acreditar: eu estou diante do Senhor, e para Ele eu posso mostrar o meu maior problema. Para ele era a carta de ameaça. E para você qual é? Hoje na hora da adoração nós vamos fazer esse gesto de mostrar para Deus essa carta. Para Ele uma ameaça de invasão. Para mim não é isso, mas há outro problema. Na sua vida qual é esse problema? Que tira o seu sono, tira a sua fome, te deixa mais triste, preocupado, ansioso. Ele mostrou diante do Senhor. Terceiro segredo: e na presença do Senhor ele orou. Qual é o terceiro segredo? Esses são os três segredos. Como que nós vencemos na vida com Deus? Quem tem uma visão mundana não vai fazer nada disso aqui. Não, eu vou resolver do meu jeito. Então resolva. Mas aqui está um segredo de quem quer resolver as coisas tendo Deus do seu lado. Quer resolver do seu jeito, meu irmão? Resolva, se estrepe para lá. Se der certo, sorte, se não der, azar. Mas aqui é um segredo. Como que eu coloco Deus para me ajudar no meu problema? Como que eu coloco Deus para trabalhar a meu favor? Primeiro, não se nivele, suba. Não se afaste do templo. Mostre para Deus o seu problema e ore, e ore. A oração de Ezequias é do versículo 15 ao versículo 19. Quem está ouvindo esta pregação, quem está assistindo, marque na sua Bíblia as 4 partes da oração, para você aprender a rezar. Ele que não sabe nem rezar. Aqui ele mostra como que se reza no momento de aflição. Chega, fica desesperado, entra na capela, joga flor no chão, apaga a vela, rouba o tapete, confusão, meu irmão. A pessoa fica desesperada. Ezequias deu uma receita de como se reza. O versículo 15, ele mostra para Deus que ele sabe quem Deus é. Ele não chega pedindo, ele chega dizendo: Senhor Deus, tu que está sentado sobre os querubins, tu és o único Deus, o maior dos deuses, tu fizeste o céu e a terra, eu te conheço. Bonito isso, é o versículo 15,
Primeira coisa na oração, mostra para Jesus que você o conhece. Que eu não sei se você sabe, as coisas espirituais funcionam mais ou menos como a nossa vida. Tem gente que eu falo sem pensar duas vezes: Padre Cristian, você me empresta tal coisa? Não, não empresto não. Não empresto porque eu já emprestei, estragou. Isso não é coisa que se empreste. Eu não sou egoísta, mas eu tenho zelo. Não é uma coisa muito barata. Não empresto não. E falo sempre, e durmo, nem tchum. Mas, se vem um amigo próximo, se é Dom José, por exemplo, se é alguém aqui que eu tenho muita estima, ô padre, você me empresta tal coisa? Você vai tomar cuidado, né? Ou não é assim que funciona com você? Você diz não para quem você não conhece, não tem nada, então quer ficar com raiva para mim, ó. Mas quando você conhece a pessoa, e quando a pessoa te conhece, e quando é um grande amigo, é difícil falar não. Você empresta um coração doendo, mas você empresta. Ou eu estou mentindo? Ezequias sabia disso. Se eu for igual a todo mundo, Deus não vai me dar nada. Eu tenho que mostrar para Deus que eu o conheço e que eu sei que Ele pode me ajudar. Ele começa falando para Deus: eu sei com quem eu estou falando. Tem gente que não sabe com quem está falando. E olha que eu não estou puxando a orelha de ninguém, estou dando um exemplo. Você acha que no meio de uma oração profunda, quem fica mexendo em celular sabe o que está acontecendo aqui? Não sabe. Um momento sagrado da Eucaristia, onde o céu se abre e Deus abençoa este local. A pessoa, ela está aqui, mas ela não sabe com quem ela está. Que se ela soubesse que é com Deus, ela teria uma atitude de adoração. Ela tem uma atitude de dispersão, de distração. Ela fica voando. Você acha que alguém que está compenetrado com Deus, numa adoração, num retiro espiritual, numa celebração da missa, numa novena, você acha que durante esses momentos ele vai ficar trocando carícias com namorado e namorada? Bitoca, acariciando o cabelo, passando a mão na sobrancelha, doido para acabar aquilo ali para fazer não sei o quê? E você sabe o que é que estão querendo? Você acha que um casal desse, ele sabe que ele está aqui na presença do Todo-Poderoso? Não sabem, não sabem. Eles estão aqui por eles, não por ele. E Ezequias está mostrando: eu sei com quem eu estou falando. Eu sei quem é o meu Deus, e eu sei me comportar na presença do meu Deus. Eu sei que o Senhor pode mudar a minha história. Primeiro ele faz o cenário, quem é Deus. Segundo ponto, é o versículo 16. Gente, esse aqui para mim é o principal, e é o que eu faço. Para de ficar churumingando no ouvido de Deus. Deus não acha não, mas tem uns anjos que acham a gente às vezes bem chato. Vai ter que adoração, mas é chata. Coitado do papai do céu. Ezequias, ele não é um blá blá blá. Tem gente, padre, eu não fofoco com ninguém. Não, você fica fofocando no ouvido de Deus. Fulano fez isso, fulano fez aquilo. Olha como que Ezequias reza: inclina teu ouvido, Senhor, e ouve o que Ele está falando. Abre, Senhor, os teus olhos e veja o que Ele está fazendo. Ouve as palavras que Senaqueribe disse, não contra mim, mas contra vós. Ponto final. Bonito isso. Ele não fica, porque ele falou isso, ele falou aquilo, ele fez isso comigo. Que oração chata, oração superficial. Faz uma oração profunda na presença de Deus. Tem alguém te apurreando, tem alguém no seu trabalho querendo pegar o seu lugar, tem alguém fofocando a seu respeito, tem alguém atrapalhando o seu casamento, tem alguém inventando mentira. Senhor,
O Senhor sabe o que Ele está falando. Senhor, Tu sabes o que Ele está fazendo. Eu te entrego isso, Senhor. Eu não estou te pedindo nada, mas o Senhor está vendo o que Ele está falando e o que Ele está fazendo. Entendeu como uma oração profunda? Ele não está pedindo nada. Ele falou: Senhor, vá lá. Não acredite em mim não, mas vai lá e veja o que Ele está fazendo, o que Ele está falando. Fala para Deus isso: Senhor, eu estou trabalhando nesse lugar, estou dando nesse relacionamento, estou estudando, mas vejo o que tal pessoa está falando, vejo o que tal pessoa está fazendo comigo. Não vou falar que o Senhor já sabe, mas veja. Vem a terceira parte, são 2 versículos, 16 e 18. Ele vai informar a Deus por que Ele está ali. Eu não estou aqui, Senhor, porque eu sou fraco, não. Eu não estou aqui, Senhor, porque eu não quero resolver o meu problema, não. Porque o que eu estou com, estou resolvendo. Mas eu estou falando do Senhor aqui, do rei da Síria. Ele está vindo devastando todo que é reino por aí. Se eu desse conta sozinho, eu não estaria aqui. Eu preciso de Ti. Eu sozinho não dou conta. E ele fecha a oração no versículo 19. Preste atenção, que muita gente reza e não alcança. Profundo isso aqui. Mas agora, Senhor, livra-me de suas mãos. Pensa, depois nós vamos rezar. Você quer se livrar de quê hoje? Livra-me. Para quê? Para quê? Tem gente que reza para o outro se dar mal. Ô Senhor, fulano de tal quer tirar o meu trabalho, que ele perca o dele. Que coração que é esse? Que espírito que é esse? Alguém que reza pedindo coisas ruins para os outros. Tem um texto bíblico, eu não vou entrar nele, mas Jesus pede que os discípulos preparem para ele uma moradia na Samaria. Quando os discípulos vão lá e eles ficam sabendo que eles são judeus e que estão indo para Jerusalém, eles não arrumam nada. E os discípulos voltam com raiva e falam com Jesus assim: Ô Senhor, até os discípulos, gente, eles não quiseram nos receber. Eles não quiseram te receber, Senhor. Senhor, queres que oremos ao Pai para que Ele jogue bola de fogo lá e acabe com tudo? Já, os discípulos. Aí Jesus falou assim: tá dose, hein? Está dose por minha conta, né? Tá dose, hein? Ele disse para os discípulos: não sei de que espírito sois. Está na Bíblia isso. Jesus disse para eles: eu não estou entendendo de que espírito vocês têm dentro do coração. Eu estou aqui perdoando, fazendo bem, pregando a justiça, quando você quer destruir o outro, só porque o outro não gosta da gente. E aqui para nós, gente que só consegue conviver com quem gosta dele. Aí no seu trabalho você não convive bem, porque fulano de tal não gosta de você. Eu quero mudar de casa, minha vizinha não gosta de mim. Que fraqueza, que frescura. Aqui é o contrário. Para que Ezequias está rezando? Para que a vitória que o Senhor nos dará seja para todos os reinos da terra, que eles saibam, só Tu és Deus. Ele não pede hora nenhuma nada de ruim para o seu inimigo. Pede! Por isso Deus ouviu. Por isso Deus ouviu. Oh meu Deus, tem uma piriguete azarando meu casamento. Acaba com ela, destrói ela, abaixa ela, manda ela para o inferno. Mas que oração que é essa, meu irmão? Jesus olha para você e diz: não sei que espírito sois. Oração perfeita. Reconhece a Deus, mostra para Deus o que o outro está falando e fazendo, mostra por que ele não resolve sozinho, e mostra por que ele está rezando, para que Deus seja exaltado. O Senhor usa da boca de
de um profeta para falar a ele, a boca de Isaías. Olha o que Deus disse para ele. Eu vou ler como está, depois eu vou ler para a sua família. Tome posse disso. Deus disse assim: Ezequias, Senaqueribe não entrará nesta cidade, nem lançará uma flecha contra ela, nem assaltará com escudo, nem a cercará com trincheira. Pelo caminho que ele veio, ele vai voltar. Ele vai voltar. E ele não entrará nesta cidade, porque eu a protegerei, eu a salvarei, em atenção a mim mesmo e ao meu servo Davi. Esta é a palavra que eu quero que você escute esta noite. Você que está com problemas da família, no casamento, no trabalho, problema de saúde, coloque cidade como se fosse a sua vida. Coloque no lugar da cidade a sua família, o seu trabalho. Quando eu estava preparando essa pregação e rezando, ainda no hotel ontem à noite, eu troquei cidade por família. Poderia ter trocado cidade pelo meu ministério, poderia trocar cidade pelo meu trabalho, por um relacionamento. Aí você relê o texto assim, eu vou ler como se fosse família. Deus disse ao Christian, porque agora não é mais Ezequias, sou eu quero essa palavra: o mal não entrará na sua casa, na sua família, nenhuma flecha, nenhuma maldade eu permitirei que seja lançada sobre a sua casa. O pecado não lhe assaltará, o mal não te cercará. Pelo caminho que o invejoso vier, ele voltará, e ele não te fará mal. Protegerei a tua família, salvarei a tua família, em atenção a mim mesmo, e em atenção a você que é um homem de fé. Ponto final. É uma palavra profética. E isso é que é você tomar posse da palavra. Eu acredito nisso. Essa palavra não é mais para Ezequias, essa palavra é para mim. Aí você coloca a cidade, o momento que você está vivendo. Pronto, nessa hora Ezequias acreditou. Ele acreditou. Os soldados largaram as armas, falou: pode descansar, está resolvido o problema, estamos na segurança. Eles acreditaram em Deus. Naquela mesma noite, olha que bonito, saiu o anjo do Senhor. Quantos anjos? Quantos anjos? Gente, você já tem um anjo, ou não tem? Se você não tem, cuidado, eu tenho. E o meu eu tento fortalecê-lo. Esse é o tema do nosso retiro das rosas, os anjos. Entrar em contato com o nosso anjo, ter intimidade com o anjo da guarda, fortalecê-lo. Tem gente que acredita que anjo da guarda é só criança de catequese que acredita. Aí você cresce, fica com esse anjo aí, coitado, despenado, isolado, esquecido. Ele fica lá tentando fazer alguma coisa, mas está difícil o negócio. Eu tenho um anjo, a palavra diz: darei um anjo para te guardar. Então nós temos um segurança particular, um anjo olha aí, era para guardar. Saiu o anjo do Senhor. Quantos anjos? Então só o seu anjo já dá conta do recado. Ele foi no acampamento assírio. Um anjo exterminou 185 mil homens. Senaqueribe, rei da Síria, voltou pelo mesmo caminho que veio, com pavor e tremor.
O poder de Deus pôs o inimigo para correr, destruindo aquilo que para ele era uma força. O exército aqui pode ser o quê? Posso dar um exemplo mais concreto ou vocês não querem? Quer que desenhe? Atendi um dia desse uma moça, fez isso aqui, ó, vai trabalhar numa empresa grande em BH. O sonho dela é crescer lá. Ela entrou por mérito, passou em primeiro lugar na seleção. E ela foi trabalhar com a gerência, já entrou na gerência. E uma das secretárias, ela é secretária, a outra secretária é amante do dono da empresa. O homem é casado, a secretária é amante dele. E essa secretária não foi com a cara dela. Qual é o poder que a secretária tem sobre a outra? Ela está com o dono da empresa nas mãos. No contexto da pregação de hoje, o exército que a secretária, que essa moça está enfrentando na empresa, é o dono da empresa, porque ele, se for para escolher, vai escolher qual das duas? Entendeu um exemplo concreto? Este exército que Senaqueribe tinha é a pessoa que está contra você. O que ela tem a favor? Talvez ela na empresa tenha um cargo maior, talvez ela seja mais esperta que você, ela seja muito mais falsa, ela consegue agradar os outros, e você que é o certo fica como errado. Ela tem a mentira, a calúnia. Mas quando um anjo só se levantar, quando Deus olhar para você e atender a sua oração, você que subiu para o templo, mostrou o problema e orou, a vitória lhe será dada. Este é o texto que eu gostaria que você rezasse em casa, que você lesse em casa, e que você se colocasse no local de Ezequias, no lugar de Ezequias, vivendo o que este homem estava vivendo. 185 mil contra ele. Ele falou assim: sabe de nada, porque com ele é maioria absoluta. Eu prefiro eu estar com ele do que eu estar com 185, porque um anjo só acabou com tudo. Aí eu quero só abrir um parênteses, que eu fico imaginando. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia ou a hora que o Senhor voltará. E quando o Senhor voltar, com ele virão anjos, arcanjos, querubins, serafins, potestades. O ser humano não conhece o poder do céu. Pintar o céu uma coisa muito assim, nuvem branca, aqueles anjinhos gordinhos voando. O pessoal acha que céu é esse negocinho de desenho animado. O céu é poder, o céu é glória, o céu é maior do que tudo aquilo que você já viu e verá na nossa vida tão rápida neste mundo. O ser humano só conheceu o poder do arcanjo, e a gente enche o peito. O arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel é como se fosse um cabo. Tem o soldado, são os anjos, tem os cabos, que é o arcanjo. Em cima do arcanjo tem vários graus de anjos e com poderes maiores. Se um anjo é capaz de matar 185 mil, imagina o que não pode fazer uma potestade. Potestade tem asas nos olhos, nas costas, nos pés. São aqueles que ficam mais próximos aos tronos de Deus. Imagina o que não pode fazer um querubim, um serafim, um principado, que é um poder tremendo. Isso tudo está nas mãos de Deus. Isso tudo está adorando a Deus. E um dia nós veremos tudo isso. E eu quero ver tudo isso. E o Senhor prometeu que veremos, quem tiver fé. Coisas que os olhos não viram, que o ouvido não ouviu, que o coração não sentiu, eu tenho preparado para aqueles que me amam. Esta é a fé em Jesus. A minha vida não se resume nisso. A minha vida não é trabalhar, comer, dormir, ficar doente, melhorar, namorar, casar, ter filho, ficar velho e morrer. Não é isso não. Isso aqui é uma passagem. Nós estamos e um dia estaremos num lugar que não passará mais. Eternidade.
E a missa é para aqueles que vivem essas 3 dimensões. Subir ao templo, e aqui é subir mesmo, né? Quem vem de lá, ó, a subida mesmo. Subir ao templo. Segundo, mostrar o problema. Não peça nada, mostre o problema. Peça a sua libertação, não peça o castigo para o outro. Terceiro, oração. A consequência é a promessa que Deus dá e o mundo espiritual começa a agir. Meus irmãos, só para ficar claro, eu não estou aqui pregando que essa noite o seu anjo da guarda vai exterminar seu inimigo, fulminar seu inimigo. Na leitura, este anjo que vai até o exército é o sobrenatural que está acontecendo. Você tem que acreditar aquilo que eu, graças a Deus, acredito. Eu acredito nisso. Que quando eu rezo e eu mostro para Deus uma situação, Deus começa a fazer algo para aquilo ali. Eu não sei o que Deus está fazendo, mas eu creio, algo Ele está fazendo. Algo o mundo espiritual está fazendo. Aí você fica olhando pessoas que dão certo na vida, pessoas que estão aqui e tem uma coletânea de testemunhos, e você não sabe como tomar posse disso para que você também o tenha. Amém? Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Sua vida, sua vida, sua vida, sua vida, sua vida.